partir para a função exponencial e a potenciação é um pré-requisito. Então, você tem que entender primeiro o que é potência para entender as funções exponenciais. Então, a gente vai dar uma revisada aqui na parte de potenciação. Então, o que seria potenciação? Potenciação é simplesmente uma multiplicação de fatores iguais. Assim como a multiplicação ela é uma soma de parcelas iguais, a potenciação ela é uma multiplicação de fatores iguais. Só para relembrar, Por exemplo, 1/5 elevado a 3, que dá 1 sobre 125. Esse 1/5, ele é base, o 3 ali que está elevado é expoente, e a potência é justamente o resultado disso, A potência seria o resultado desse 1/5 elevado a 3. Isso é o que chamamos de potência. Aí, exemplos de potenciação. 2 elevado a 10, Que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, Ou seja, multiplicar em série, 10 vezes para chegar no resultado. Deixa eu só tentar ajeitar para ficar mais vistoso. Ficou tudo em branco, mas preocupando, é normal, já ajeita aqui. Pronto. Vai ficar melhor de se observar. Então, 2 elevado a 10 é a mesma coisa, Eu vou ter 2 vezes 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 2, Que aí, como resultado, eu tenho ali 1024. 3 elevado a 4, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, E dá 81, Você vai multiplicando. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Oi? Pois não? É tipo distribuindo, né? Eu vou pegar simplesmente e separar. Como se fosse quase como distribuição. Nosso próximo aqui seria o quê? 5 elevado a menos 4. Que nesse caso a gente vai utilizar uma propriedade das potências, que é eu inverter, Então eu vou ter 1 sobre 5 elevado a 4, que dá 1 sobre 625. Aí vamos só relembrar umas coisas, Quando o expoente é par, a potência, ou seja, o resultado, ele vai ser sempre positivo. Independente do sinal da base. Se o sinal da base for negativo, a potência vai ser positiva, ou seja, o resultado nesse caso. Se for positivo, vai permanecer positivo. Se for negativo, fica positivo. Tipo isso aqui. Eu tenho ali menos 2 quintos elevado ao quadrado. Ou seja, se eu fizer ele ao quadrado, é a mesma coisa que eu pegar menos 2 quintos vezes menos 2 quintos, que dá igual a 4 sobre 25. E nesse caso vai ser positivo, Tem que ficar positivo? viu? Ele vai ficar positivo, sempre. Independente do sinal da base. Por exemplo, nota que aqui eu tenho uma base com sinal negativo, porém o expoente ele é par. Então, sempre que acontecer isso, o resultado na potência vai ficar positivo, vai ficar um sinalzinho de mais. Ou nesse outro caso aqui que nós temos, ó. Agora percebe-se que a base ela está positiva. O expoente sendo par, o resultado lá no final permanece positivo também.
Ok? E se o expoente fosse negativo, o resultado tinha que ser negativo também? Não, se o expoente for negativo, aí a gente vai para outra coisa, que a gente vai também explicar essa parte do expoente negativo. E a gente vai explicar já já essa partezinha. Aí vamos aqui ver a outra condição, que não seria do expoente negativo, mas sim se nós tivermos, por exemplo, um expoente ímpar, né? Nós tínhamos lá, se a base fosse par, né? O sinal da potência vai ser sempre positivo. Agora, se eu tiver um expoente ímpar, a potência ela vai ter o mesmo sinal da base, ou seja, o resultado vai permanecer com o mesmo sinal. Tipo isso aqui, que eu tenho 1 meio elevado a 3. Então eu tenho uma base negativa e aqui eu tenho o expoente ímpar. Percebe que o Mas se o resultado expoente final... fosse ímpar e o símbolo fosse Oi? positivo, o que é que daria? Aonde? Aqui? Bom, se ele for Do lugar positivo, que fosse esse permanece... mesmo. E Pronto, eu não entendi, é porque o áudio está cortando. Pronto, eu não compreendi porque o áudio está cortando. Certo. Então, vamos compreender, ó. Só para recapitular. Aqui, positivo, expoente ímpar, sinal vai permanecer o mesmo. Sempre quando eu tiver um expoente ímpar, o sinal, nesse caso aí, a potência, vai permanecer a mesma coisa da base dele. E se o sinal for negativo, fica negativo. Se o sinal for positivo, fica positivo. No caso do expoente par, o sinal será sempre positivo. Aí nós temos alguns casos particulares. Por exemplo, expoente 1. As potências que tem o expoente 1, elas vão ser iguais na base, ou seja, menos 1 meio elevado a 1, menos 1 meio. 2 terços elevado a 1, 2 terços, né? Ou seja, vai ser tudo igualzinho. Expoente 0. Todas as potências cujo expoente é 0 vão ser iguais a 1. Ou seja, 8 quintos elevado a 0 é 1. 7 quartos elevado a 0 também é 1. Ou seja, então, resumindo, todo número elevado a 0, ele vai ser igual a 1. Então, por exemplo, 1 meio, né, igual a 1. 3 quartos elevado a 0 é igual a 1. Independente se ele for positivo ou negativo, vai ser 1. Simplesmente 1. Pronto, outros exemplos aqui para a gente fixar melhor. Menos 7 quintos ao quadrado, né? Você consegue enxergar ele aqui direitinho, ó. Percebe que a base ela é negativa, o expoente é par, o resultado é positivo. 1 terço ao quadrado, positivo, né? Expoente par também vai ficar positivo. Menos 7 quartos elevado a 3, expoente ímpar. Então, o sinal permanece igual à base aqui, ó. Expoente ímpar de novo. Sinal vai ser o mesmo da base. então só fica negativo quando o expoente é ímpar e a base é negativa? Pronto, exatamente isso. Exatamente, porque ele fica igual ao sinal da base mesmo, né? Se a base for negativa, resultado negativo, né? Quando eu tiver um expoente ímpar.
Nesses outros dois exemplos, né? Percebe que eu tenho a base, né? Ela é negativa, o expoente ele é 1. Então, vai permanecer a mesma base, né? Todo número elevado a 1 permanece o mesmo. Aí ali eu tenho menos 0,3 elevado a 2. Eu vou ter um resultado positivo, né? Não importa se ele é fracional, decimal, o que vai interessar é o sinal. Se ele for negativo, fica positivo. Se for positivo, permanece positivo, né? Isso no expoente par. Potência com número inteiro negativo, né? Depois a gente vê a parte de potência com número fracionário, só que isso aí já entra em outro assunto. Potência com expoente inteiro negativo, vamos só considerar isso aqui. Eu tenho ali 5 ao quadrado dividido por 5 elevado à quinta, né? Ou então, para ser de uma forma mais direta, 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 5. Pela propriedade do quociente de uma potência de mesma base, a gente tem, né? Que isso aí você já deve ter visto no 9º ano ou em alguma série anterior, que são as propriedades da potenciação. Nós temos o produto de potência de mesma base, que é eu repetir a base e somar os expoentes. E aqui eu tenho o quociente de potência de mesma base, que é eu pegar a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar assim, né? Ó, 5 ao quadrado dividido por 5 elevado a 5. Então nós vamos ter 5 elevado a 2 menos 5. Então vai dar igual a 5 elevado a menos 3. Então aqui nós temos um expoente negativo. Porém agora vamos analisar de uma outra forma, de uma outra maneira. Né? Vamos escrever isso na forma de fração, porque toda fração ela é na verdade uma divisão. E toda divisão ela é uma fração. Pronto, percebeu que eu tenho aqui, ó, 5 ao quadrado dividido por 5 à quinta, tá? Se eu fazer aquela notação de potência, ou seja, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 2, não, que 5 vezes 5. Pronto. O 5 elevado à quinta é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, o que eu tenho aqui foi só como se eu estivesse separando eles, né? Como se fosse desmembrando tudo. Então, o que eu tenho ali? 5 vezes 5 e embaixo o 5 repetido 5 vezes. Eu cortei aqui, para cada 5 embaixo, um 5 de cima, que é como se fosse fazer uma espécie de divisão mesmo. Anula 5 embaixo com 5 de cima, 5 de baixo com 5 de cima. Sobrou o quê? Nada. Mas a gente coloca 1 em cima. Ficou o que embaixo? 3 5, que é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Ou seja, então eu tenho 1 sobre 5 elevado a 3. Esse 5 vezes 5, você cortou 2 por causa lá de cima, né? Isso, eu cortei esses dois de baixo com os dois de cima. Aí sobrou então só esses 3 aqui. Que aí ficou 5 elevado a 3, né? E aí ficou igual a 1 quinto elevado a 3. Então nós temos aqui, ó, mais uma vez, 5 ao quadrado, 5 elevado a 2, dividido por 5 elevado a 5, que dá igual a 5 elevado a menos 3. Ou seja, esse mesmo resultado eu obtenho aqui, a mesma coisa. Certo?
fazendo a mesma analogia, só que de uma outra maneira. Ok? Aqui eu peguei e coloquei na forma como se fosse na forma normal, né? E aqui eu coloquei na forma fracionária. E deu isso, ó. Percebam que 5 elevado a menos 3 é igual a 1/5 elevado a 3. Né? Ó, percebam aqui novamente que 5 elevado a menos 3 é igual a 1/5 elevado a 3. Ou seja, quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, a base será invertida. Invertida porque, como é que eu inverto alguma coisa? Exemplo, 2/3, né? Eu vou colocar 2/3 como sendo elevado a menos 1, tá? Menos 1, lembrando que é um expoente totalmente negativo, é um expoente inteiro negativo. Inverter significa eu trocar de lugar. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Só que aí você pensa, mas não tem nada debaixo do 5, professor. Tem sim. Todo e qualquer número eu consigo colocar esse número 1 embaixo dele. Porque é uma fração. E toda fração ela é uma divisão. Quanto é 5 dividido por 1? Né? É 5. Nesse caso, não tem necessidade de eu colocar 1 embaixo, mas tem um número 1 oculto aqui embaixo do 5. Tá? Porque todo número inteiro, ele tem o denominadorzinho 1. Ele tem lá o denominador 1. Todo número inteiro eu consigo colocar ele na forma de fração. Viu? Por isso que os números inteiros, eles estão dentro dos números racionais. Porque são números que eu consigo colocar na forma de uma razão ou na forma de uma fração. Ok? Entendido essa parte de inverter números, né? Número inverso. E nota também que quando eu inverto a base, o expoente ele se torna o oposto do anterior, né? Ou seja, aqui é menos 3 e aqui é 3, né? Então o expoente ele fica como se fosse o oposto, né? Então, resumindo, na divisão de potências de mesma base, devemos preservar a base e diminuir os expoentes ou subtrair os expoentes, como nesse caso aqui. 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 5 elevado a 3 menos 2, que dá 5 elevado a 1, que é igual a 5. Outro exemplo. 10 elevado a 12 dividido por 10 elevado a 4. Vai ficar 10 elevado a 12 menos 4, que dá 10 elevado a 8. 6 elevado a 5 dividido por 6 elevado a 2. Ou 6 ao quadrado, né? Que é igual a 5, não, 6 elevado a 5 menos 2, que é igual a 6 elevado a 3, que é igual a 216. Então, vamos notar ainda que, né, depois disso tudo, ó, percebam o seguinte, que eu ainda consigo decompor essa potência. Ó. 5 elevado a 3 vezes menos 1, né? Que dá a mesma coisa que 5 elevado a 3 elevado a menos 1. Tá? Que isso aqui seria um negócio de potência de uma potência. Certo? E tudo isso se resume a quê? Que 5 elevado, ou seja, qualquer número elevado a outro expoente elevado a menos 1, ele também vai ter que necessariamente ser invertido.
Tá? Então, isso significa que o 5 elevado a 3 elevado a menos 1 pode ser interpretado como o inverso de 5 elevado a 3. Conclusão. A conclusão é um pouco confusa, mas vamos só tentar entender. A potência com expoente negativo de um número racional diferente de zero é igual a outra potência que tem base igual ao inverso da base anterior. E o expoente igual ao oposto do expoente anterior. Ou seja, tá aqui, ó. 3 elevado a menos 2. A potência, ela é igual, né? Aí, nesse caso, vai ser igual ao inverso da base, né? Ó, percebe que antes a base era 3 e agora a base é 1/3. E o expoente, que antes era menos 2, agora é só 2 positivo. Então, o expoente ficou o oposto do outro. Aqui também é a mesma coisa, né? Ó, 2/3 virou 3/2, né? Inverteu a base. E o expoente, o sinal mudou, né? Antes era sinal de menos, agora ficou o sinal de mais, né? Antes ele era negativo, agora ficou positivo. A mesma coisa aqui, né? Ó, nos opostos do expoente e no oposto também da base. Aí, nesse caso, vamos só explicar novamente. Quando eu tenho um expoente negativo, eu mudo a base, porque eu tenho necessariamente que inverter a base, né? Eu troco de lugar, certo? Então, vamos dizer que eu mudo a base realmente por causa do expoente. Só que nesse caso, eu vou inverter a base, né? E aí depois partir para, como se fosse para separar, né, as coisas, né? Por exemplo, ali em 1/2, né? Menos 1/2 elevado a menos 3. Inverter na base, ele fica só menos 2. E aí, menos 2 elevado a 3, que seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar igual a menos 8. Ok, deixa eu só ver aqui quem está presente. Deixa eu ver a Amanda Gonçalves, Breno, Fatinha, Jailson, Messias, Tainá, Clarice, Laene, Luísa. Não sei se eu me esqueci de ninguém. Espera aí, que às vezes demora para computar a presença. Deixa eu ver. Amanda, Breno, Fatinha, Jailson, Messias, Tainá, Clarice, Laene, Luísa. Acho que eu não esqueci ninguém, não. Pronto. Então, até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Pronto, beleza. Vamos lá. Em certos casos, a gente pode escrever uma fração como potência de um expoente negativo, né? Como, por exemplo, esse 1/3 ao quadrado, eu posso escrever ele como 3 elevado a menos 2. Isso a gente utiliza um pouco mais na parte de notação científica, que pega muito na parte da física, que é onde eu posso representar números grandes demais e números pequenos demais. Por exemplo, a distância da Terra até o Sol, né, que dá mais de 150, sei lá quantos bilhões de quilômetros. Ou a carga de um elétron
ou o tamanho de um vírus, né, que é realmente bem microscópico e ele é representado com notação científica. Né? Pronto, vamos utilizar como exemplo isso, esse número aí que é 0,0001. Né? Que em fração seria 1 sobre 100 mil, e que colocado sob forma de potência fica 10 elevado a menos 5. Ou ainda 0,25, que é igual a 25 centésimos, que eu posso também colocar em potência, ou seja, 5 ao quadrado sobre 10 ao quadrado, e aí ficaria 5 décimos ao quadrado. Invertendo ele, se eu inverter a base, eu tenho que mudar o sinal lá do expoente, viu? Se eu inverter a base, o expoente que era positivo fica negativo, ou o que era negativo ele passa a ser positivo. Então ali ficou simplesmente 10 quintos elevado a menos 2, o que dá 2 elevado a menos 2. A mesma coisa aqui com o menos 27 oitavos, que é igual a menos 3 meios elevado a 3, e que invertendo eu tenho lá 2 terços elevado a menos 3, né? Propriedades. As propriedades das potenciações estudadas, lembrando que elas também são válidas também para potências com expoente inteiro negativo. Ou seja, as mesmas propriedades que a gente estudou da potência, ela é válida também para os expoentes negativos. Né? Aí aqui nós temos alguns exemplos, né? 2 terços elevado a menos 5 vezes 2 terços elevado a 2. Resultado disso, produto de potência de mesma base vai ficar 2 terços igual a menos 3. Menos 5 quartos elevado a menos 1 dividido por menos 5 quartos elevado a menos 6, que aí fica os menos 5 quartos, né? Elevado a menos 1 menos menos 6, que como resultado final vai dar 5 ali, né? Nesse daqui eu tenho potência de potência, lembrando, ó, que é o menos 1 terço, né? Ao quadrado e elevado a menos 3, então fica simplesmente menos 1 terço elevado a 2 vezes menos 3, que dá menos 3 meios elevado a menos 6. Potência com base negativa, vamos lembrar as regras de sinais, tá? Potência com base negativa. Sinal negativo e sinal positivo. Multiplicação de sinais diferentes, resultado é negativo. Multiplicação de sinais iguais, eu tenho como resultado positivo. É aquela história. Mais vezes menos, menos, menos vezes mais, igual a menos. E aí, menos vezes menos, mais, mais vezes mais, mais também. Sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo. Ainda com a parte de potência de base negativa, o cálculo de potências com base negativa é semelhante ao da base positiva. Só que é o seguinte, ó. Eu tenho ali menos 4 elevado a 2. Esse menos 4 está dentro do parênteses. Então, eu vou ter aqui, ó, expoente par, base negativa. Então, eu teria menos 4 vezes menos 4, que dá igual a mais 16. B, menos 3 elevado a 4. Então, eu tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que dá mais 81. Toda potência de base negativa expoente par é um número inteiro positivo.
Potência de base negativa, né? Vamos lembrar aqui de alguns cálculos. Por exemplo, menos 5 elevado a 3. O expoente é ímpar e a base é negativa. O resultado aí vai ser positivo ou negativo? Negativo. Exatamente. Negativo. Pronto. Exato, o resultado vai ser negativo. Aqui vai dar menos 125. Porque com a base negativa, o expoente ímpar, ou o expoente sendo ímpar, o resultado permanece com o mesmo sinal da base. Então aqui eu vou ter menos 1 elevado a 5. O resultado que eu vou ter é igual a menos 1. João Carlos, Pois não. um exemplo, se a base for positivo e o expoente ele for ímpar, qual é o valor? É da base ou é do expoente? Negativo ou positivo? Pronto, o sinal do resultado, vamos dizer assim, vai ser o mesmo sinal da base dele. Por exemplo, se a base for negativa, o resultado vai ficar negativo. Nada. Só é para multiplicar o tanto certo, Isso, né? vamos multiplicar o tanto certo. A base continua a mesma. Isso, exato. A base permanece igual. Pronto, o expoente 1. O expoente 1, aí por convenção, a gente adota algumas regras. Toda potência com o expoente 1, ela é sempre igual à base. Né? Porque, vamos lá com exemplos, né? Mais 9 elevado a 1, mais 9. Menos 13 elevado a 1, menos 13. 0 elevado a 1, 0. Menos 10 elevado a 1, menos 10. O expoente sendo zero agora. Por convenção, a gente também adota algumas regrinhas. Toda potência de expoente zero e base diferente de zero é igual a 1. Então, menos 14 elevado a zero vai ser 1. 1 mesmo positivo. Mais 27 elevado a zero também vai dar 1. Menos 9 elevado a zero é 1. Não é um negativo, ele é 1 mesmo, positivo. E menos 530 elevado a zero vai dar menos 1, não, vai dar 1 positivo também. Então, não tem essa de se a base for negativa, eu elevar a zero, o resultado vai ser menos 1. Não, o resultado é 1. Apenas o número 1. Potência com base negativa ainda. Então, vamos dar atenção a alguns valores e a alguns significados aqui. Por exemplo, menos 4 elevado a 2 é a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4, que dá 16. Então, significa que menos 4 ao quadrado é o quadrado de menos 4 mesmo. Agora, menos 4 ao quadrado, né? Ou seja, como se eu dissesse, né? Menos 4 ao quadrado. E aí, quando eu tenho fora do parênteses, eu digo menos 4 ao quadrado. Tem uma pequena separação, como se fosse uma vírgula. Então, ali no menos 4 ao quadrado, eu vou ter ali menos 4 vezes 4, que dá o total menos 16. Então, menos 4 ao quadrado significa o oposto do quadrado do número 4. Lá em cima só ficou mais 16, é porque você somou menos com menos é mais, né? Isso, na multiplicação, menos e menos deu mais. Já aqui não, aqui é porque esse menos, ele está como se fosse fora. Eu estou pegando só esse número 4 aqui, esse 4 ao quadrado, que corresponde a essa parte. Esse menos A ali, ele fica como se fosse de fora a parte. Ele não faz parte desse número, né, do número 4.
Ok? Aí, potência com base negativa, então, concluindo. Sempre que a gente quiser trabalhar com potências, é só ter atenção às suas propriedades, às regras e também nos sinais, né? Para não dar problema depois. E cuidado, né? Porque um abuso muito vulgar é apresentar números que aumentam com o adjetivo sensacionalista de crescimento exponencial, que algumas pessoas falam isso, né? Não, o crescimento de fulano, o crescimento lá é exponencial, né? Tem algumas pessoas lá que inventam tudo enquanto. Por exemplo, o crescimento do contágio do Covid é exponencial. Se for pensar, né? Porque uma pessoa consegue contaminar outras 3 ou 4, né? Agora, para alguns outros casos, esse negócio de crescimento exponencial, às vezes é muito exagerado, né? E às vezes é muito provável que 90% das pessoas não sabem nem o que significa essa expressão de crescimento exponencial, né? Que o crescimento exponencial é como pensar o seguinte, é como se fosse o dobro, aí vai o dobro do dobro e o dobro do dobro do dobro, né? Isso é um crescimento exponencial. E coisas que crescem exponencialmente realmente o contágio. É o contágio por vírus, que realmente ele cresce de uma maneira exponencial se não for controlado. Culturas de bactérias, elas também têm um crescimento exponencial. Ok? Tudo que envolve a parte de, vamos dizer assim, de reprodução, ela tem um crescimento exponencial. Aí, com isso, conclui-se o conteúdo da aula. É claro que vai ter a atividade, né? Que a nossa atividade é essa. Na página 140, você vai ver lá só a questão 22, que a gente vai trabalhar basicamente só as potências, que é para dar uma revisada. Que eu acredito que nesses cálculos de potência envolve tudo o que foi visto nessa aula. Né? Primeira potência, calcular os 5 elevado a 3, né? Na B, menos 2 elevado a 6, que pega aquela última partezinha que a gente viu. Aí, 1,3 elevado a 2, 7,9 elevado a 0, 3 quartos elevado a menos 4. Né? Aí vocês fazem, né? E respondem até amanhã. Oi? O que a gente tem que fazer por causa que o expoente é zero? Bom, como é explicado lá, toda potência cujo expoente é 0, o resultado é 1. Não importa qual seja a base. Se ele for elevado a 0, o resultado vai ser 1. E sempre dessa maneira. Ok? Alguma dúvida nessa atividade, alguma outra coisa da aula? Sim. Deixa eu ver. Né? Pronto, dúvidas, perguntas, não? Não. Não, né? Aí como já sabe, né? Aí nós vamos ter a nossa aula de amanhã, que vai ser basicamente para a gente só corrigir essa atividade. Que O aí depois prazo da não. atividade é Né? mesmo? Oi? O prazo da atividade é até Pronto, amanhã mesmo? até amanhã mesmo, até o horário da aula. Tá? Que aí amanhã a gente só corrigir ela. Aí depois vocês vão se preparar, né, para resolverem a prova, né, da OBMAP, que acho que ela vai ser só ela mesmo, né, porque não vão ter outras aulas, é só a primeira aula, e depois é a prova e acabou. Ok? Então, mais é só agradecer aí a presença e a participação de vocês e desejar uma ótima tarde a todos e até amanhã, pessoal.